Olá pessoal, a gente já utilizou, já viu alguns casos aí, já falamos sobre um pouco sobre a curva de magnetização, né? Então, tanto para um motor ou um gerador CC, a gente viu que a tensão interna da máquina, ela depende do fator construtivo, do fluxo magnético e da velocidade que essa máquina tem, né, no eixo. E esses dois parâmetros que são alterados, fluxo e velocidade do eixo, elas também dependem da característica, na verdade o fluxo depende da característica magnética do material, né? A corrente magnética, ela é a origem do campo. Então, esse fluxo magnético ele só é produzido na máquina se existe uma corrente, né? E a gente diz que, já falou em outros vídeos também, que a corrente ela produz o que a gente chama de uma força magnetomotriz, uma FMM, dado o enrolamento, se esse enrolamento ele tem N F espiras, 100, 200, 1000 espiras, e a gente introduz aqui nesse enrolamento uma corrente IF, então essa força magnetomotriz ela é dada por o produto de quantas espiras temos nessa bobina vezes a corrente que atravessa essa bobina. O N aqui é dado em número de espiras, simplesmente. Então a gente fala, por exemplo, NF pode ser 500 e a gente utiliza o E para representar só que é espiras, então 500 espiras, e a corrente IF ela pode ser de, vamos supor, de 1 ampere, né? Então, nesse caso, a gente teria uma força magnetomotriz, que eu vou chamar de uma FMM1, de 500 espira vezes 1 ampere, ou 500, que a gente representa por ampere espira, né? Então, quando vocês virem essa unidade ampere espira, o A e o E, vocês lembrem que isso está querendo representar uma força magnetomotriz produzida por uma bobina, um enrolamento, uma bobina com N espiras passando e percorrida por uma corrente I. Agora a gente pode ter essa força magnetomotriz, certo? Ela é responsável, ela vai produzir o fluxo magnético dessa bobina aqui. Ela vai produzir o campo, o fluxo magnético e o campo magnético, né? Que no interior dessa bobina aí. A gente pode ter uma chamada uma NF2 aqui, que ela tenha 1000 espiras, tem o dobro de espiras. E eu posso alimentar esse outro enrolamento agora com metade da corrente. A força magnetomotriz que essa espira que tem o dobro do tamanho, certo? Só que eu preciso da metade da corrente, então a força magnetomotriz ela é exatamente igual, porque eu tenho 1000 espiras vezes meio ampere, vai continuar produzindo a força magnetomotriz de 500 ampere espira, né? Então, esses dois casos, essa espira com 1000, essa bobina com 1000 espiras ou essa bobina com 500 espiras, elas vão produzir a mesma força magnetomotriz, né? E elas podem, dependendo aí da dimensão dessas, aí entram outros parâmetros da dimensão, do material, do núcleo desses enrolamentos, se tem o mesmo material, se elas têm aproximadamente as mesmas dimensões de comprimento não, mas de
de área interna e de largura dessa bobina, a gente pode sim fazer com que essas duas bobinas elas produzam o mesma intensidade de campo magnético, né? Mas em termos de força magnetomotriz, essas duas espiras têm exatamente a mesma força magnetomotriz, né? Que tendem a produzir o mesmo fluxo, né? Claro que depende da disposição, não adianta essa espira aqui ela ter um raio, essas duas espiras terem raios ou dimensões assim muito totalmente diferentes, que aí o fluxo que elas vão produzir vai ser diferente, mas a força magnetomotriz continua sendo a mesma. Então a gente pode ter diferentes combinações, né, de relação número de espiras e corrente que vai produzir a mesma força magnetomotriz. Então e aí a gente tem a força magnetomotriz, ela é responsável por produzir o fluxo φ, só que essa produção do fluxo φ, ela depende da característica do material que tem dentro dessa bobina, ou seja, do núcleo dessa bobina. E esse material, depende da geometria, da característica construtiva desse núcleo, caracteriza, então o fluxo φ é produzido pela FMM, mas de acordo com a chamada curva de magnetização do material, ou do núcleo, né? E a curva de magnetização, ela ela é feita por ensaios. Eu tenho que construir um material, uma bobina, um enrolamento de campo, e testar, e então ele é testado em laboratório com equipamentos específicos aí que vão medir o fluxo magnético produzido, né? Então e vamos ver como é que ele é representado. A gente já viu alguns gráficos, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o, o gráfico dessa curva de magnetização, né? Essa curva de magnetização, então, de um material ferromagnético, a gente pode representar em função da força magnetomotriz, da FMM, que é medida em ampere-espira, depende daquela relação do qual a quantidade de corrente que eu injeto e a quantidade de espiras que existem, né, na bobina. Se a gente estiver fazendo teste para uma bobina determinada, a quantidade de espiras permanece fixa, né? E aqui nesse outro eixo a gente tem então o fluxo produzido, o fluxo φ, que a unidade de medida dele é em Weber, né? Para a medição desse fluxo produzido, ela aí depende de equipamentos específicos para medição de campo magnético, né? Um processo um pouquinho mais complexo do que determinar a força magnetomotriz. A gente simplesmente medindo a corrente, ou sabendo a corrente que está injetando, a gente conhece, né? Mas o fluxo φ para medir é um pouco mais complicado. À medida, o material ferromagnético, ele tem um comportamento que, para uma corrente zero, né, dizendo que ele não tem saturação nenhuma, não tem fluxo nenhum, então ele parte aqui do ponto zero. Vou apresentar com parte com fluxo nulo. E aí existe uma região que, à medida que a gente aumenta a corrente injetada nesse campo, o fluxo magnético ele aumenta. E em uma parte dessa curva de magnetização, a gente diz que esse aumento é proporcional, no sentido de que é uma reta, uma região linear. Conforme eu aumento
a minha corrente, o meu fluxo cresce linearmente. Ou seja, se aqui em determinado ponto eu tenho uma corrente de, vamos supor, 1 ampere, ou que seja 100 miliamperes, né? Nesse ponto aqui, ele está produzindo um fluxo de 100 Weber, né? Quando a gente chegar aqui no 200 miliamperes, né, nessa região linear, ele deve produzir um fluxo que é proporcional, né? Se em 100 ele produziu 100 milha, ele produziu 100 Weber, aqui ele vai produzir 200, né? Quando chegar no 300 miliampere aqui, ele vai produzir, um pouquinho mais para baixo, vamos dizer, 300 Weber. Então a gente tem uma região de linearidade, né? Se eu aumentar na mesma proporção que eu aumento a corrente, o fluxo aumenta, né? Então essa região de linearidade representa um aumento proporcional, à medida que não consigo voltar mais aqui, mas a gente chama de região linear porque tem essa proporcionalidade. Existe aí a partir desse ponto da região linear, que essa região linear ela termina, na verdade, e que aí, mesmo eu aumentando a corrente, o fluxo ele não aumenta tanto assim, ele começa a diminuir. Então, a gente tem uma região não linear em que a curva de magnetização começa a ter uma curvatura, começa a ter uma inclinação, em que agora eu preciso aumentar muito mais a corrente para conseguir um pequeno aumento no fluxo, né? Essa região aqui que começa a diminuir, mesmo eu estou aumentando cada vez mais a corrente, o fluxo está aumentando uma proporção bem menor, né? Até chegar a uma outra região que aí eu posso continuar aumentando muito a minha corrente, que o fluxo ele não aumenta mais, né? Então essas duas regiões representam aí o que a gente chama de, aqui a gente tem uma região não linear, em que o fluxo ele ainda aumenta, conforme a gente aumenta a corrente, o fluxo ainda aumenta, mas numa proporção menor. E a gente tem uma outra região que é, aqui eu posso continuar aumentando a corrente, né? Só que a gente tem que tomar o cuidado que a corrente, o enrolamento, o condutor da bobina, ela suporta um nível máximo de corrente. Senão esse enrolamento vai fundir, né? Vai superaquecer. Mas teoricamente eu poderia aumentar a corrente para valores extremamente altos e o fluxo ele não aumenta mais, porque o material interno, o núcleo dessa bobina, ele não suporta mais o aumento, ele não já tem o máximo de linhas de campo concentrado dentro dele. Então a gente diz que essa aqui é a região que o material magnético ele saturou. Então ele está em saturação, que mesmo aumentando a corrente, mesmo aumentando a força magnetomotriz, o fluxo não aumenta, né? Então nessa região de saturação, a gente não adianta na máquina, no motor, eu continuar aumentando a corrente de armadura, ou melhor dizendo, continuar aumentando a corrente de campo e esperar que o
o campo magnético, que a máquina aumente o seu rendimento, aumente o fluxo gerado interno dela, porque se ela já está dentro da região de saturação, o fluxo não está aumentando, eu só estou aumentando a minha corrente e isso está me gerando eu estou gastando mais potência elétrica, né? Estou desperdiçando energia elétrica, aumentando essa corrente, sendo que eu não estou tendo o aumento do fluxo, né? Então, para obter a melhor relação, né, de potência aí, ela ocorre nessa região aqui, próximo dessa região não linear, em que a gente chama também, também é chamado de joelho da curva, né? Porque é onde a gente tem a mudança de comportamento. Aqui a minha corrente, ela aumentando a corrente, eu ainda estou aumentando o fluxo, mas a partir daqui, vamos dizer, um ponto crítico, eu tenho que aumentar muito a corrente para ter um pequeno aumento no fluxo. E aí, aumentar muito a corrente significa que eu estou gastando mais potência, energia elétrica, né, para aumentar essa corrente. Então, essa região do joelho aqui, certo? Vamos dizer, em geral, a melhor relação custo de energia, né? Energia e torque gerado no final da máquina, né? Agora, essa é a curva de geração de fluxo, né? Agora a gente pode traçar essa curva de magnetização do material, a gente pode traçar aquela curva da relação da tensão induzida na máquina em relação à corrente de campo. Então, de maneira bem similar, né, a gente pode traçar uma curva aqui em função da corrente de campo, F, né, que está relacionado a essa força magnetomotriz, já que essa FMM, né, é dado aqui. Se a gente tem um enrolamento de campo da máquina, a gente tem um número de espiras, ele não vai mudar, né? Então a gente só pode mudar a corrente. Então, para um número de espiras fixo, essas duas curvas elas se relacionam muito bem. Vamos dizer, elas mantêm uma proporcionalidade aí, porque a corrente de campo só em amperes, eu posso transformar para essa curva aqui se eu multiplicar pelo número de espiras que é fixo do meu enrolamento de campo. E aqui nesse outro eixo, se a gente representar então a tensão interna EA, ela também está, lembrando, né, que EA é igual a constante construtiva fixa na máquina, o fluxo, então ela também é proporcional a essa curva de magnetização aqui, ó, porque a gente tem essa grandeza fluxo aqui no eixo vertical, e a velocidade. Agora, se a gente pegar, como a gente viu, a gente falou anteriormente, e manter uma velocidade constante, né? Então, para uma dada velocidade, vamos chamar de ômega zero. Então, para mantendo uma velocidade constante, vamos chamar de ômega zero a velocidade nominal da máquina, né? Então essa curva aqui, né? Esse eixo aqui que é dado pela tensão interna, medido agora em volts do motor, ele vai se parecer muito com essa curva de magnetização, né? Mantendo o ômega constante. Então a gente vai ter também uma região linear, em que aumentando a corrente, a tensão interna da máquina, ela aumenta. Tem uma região não linear em que, mesmo continuando aumentando a corrente de campo, a tensão interna ela para de crescer na mesma proporção, então eu aumento a corrente, eu aumento muito a corrente para ter um pequeno aumento na tensão interna, e aí a gente chega num ponto devido ao material ferromagnético, um ponto de saturação, aonde não adianta mais a gente tentar aumentar a corrente de campo,
que a tensão interna não vai aumentar na mesma proporção porque o material ferromagnético está saturado, né? Então essa tensão interna, ela também tem esse comportamento muito espelhado, né, na curva de magnetização do núcleo. Então, para obter a melhor relação potência, em função do tamanho da máquina, ou em função do tamanho, vai representar o peso da máquina, né? Então, a máxima potência por quilo, por quilograma da máquina, ocorre quando o projeto prevê ali a operação em geral, né? O projeto das máquinas, elas prevêem a operação próximo ao ponto, um pouco antes do ponto de saturação. Que ocorre no que a gente chamou, o que é chamado ali de joelho da curva. Então, no momento de projeto das máquinas, né, os projetistas, eles determinam aí para obter a melhor relação de potência por tamanho da máquina, que o ponto de operação, a corrente de campo ideal, vamos dizer, ela está mais ou menos nessa região aqui, com essa tensão interna, para uma dada velocidade, né? Uma velocidade também de projeto constante. E aí o meu material magnético ele vai também atuar nessa mesma região aí, né? Então a gente vai ter um fluxo ideal, vamos dizer, otimizado, para melhorar a relação de potência, energia que está se gastando para produzir esse campo e o fluxo que está sendo produzido, ou seja, a corrente de campo que a gente está injetando e a tensão interna que está sendo obtida na máquina, ok?